Ciúmes? O que fazer com essa emoção? Bom, nós estamos falando de um assunto muito delicado, que é uma das emoções humanas. O ciúme, ele traz um desequilíbrio, tanto emocional para a própria pessoa que traz essa emoção, mas também o ciúmes ele é capaz de desestabilizar uma relação, sendo uma relação amorosa ou mesmo sendo uma relação de amizade, uma relação profissional. Enfim, o ciúmes ele é capaz tanto de servir como um imã de unificação, mas também para servir como morte de uma relação. Neste vídeo eu vou mostrar para você como utilizar essa energia dos ciúmes para que você possa dar vida e melhorar esses relacionamentos e principalmente trazer a sua integridade, fazer você fluir, vibrar numa energia aonde você reconhece essa fraqueza, reconhece esse desequilíbrio, mas também você consegue transformar isso em luz, tanto para você, quanto para a sua vida, quanto para o seu ambiente. Eu sempre mostro para você que a solução sempre está no próprio problema. Então veja bem, o ciúmes ele é um problema, mas ele também é a solução. É no ciúmes que está a solução para esse desequilíbrio, tá? Essa força, essa emoção que desestabiliza você, que deixa você numa situação constrangedora, numa situação de dor, numa situação de caos e numa situação de sofrimento. Então veja bem, se nós formos analisar os mandamentos, por exemplo, tá? Os mandamentos, 10 mandamentos. Lá no segundo mandamento da Bíblia nós temos assim: não terás outro Deus senão a mim mesmo. Quer dizer, Deus ele sente ciúmes de nós, ele tem ciúme de nós. Então ele quer dizer assim: ou você fica comigo ou você vai para os outros. Não tem como servir a dois senhores, não tem como você ficar com Deus e não ficar ao mesmo tempo. Então traz essa energia de que mesmo Deus é ciumento, e tem aquele ditado: quem ama cuida. Se a gente for no dicionário, a palavra ciúmes também quer dizer zeloso, tá? Na Bíblia, inclusive, está escrito que Deus é zeloso. Se nós formos olhar a origem dessa palavra, zeloso quer dizer ciúme, ciumento. Então veja bem, se eu tenho uma relação com alguém e eu tenho no meu coração esse desejo de intimidade, esse desejo de uma relação mais profunda, é muito provável que eu seja mesmo ciumento, ciumenta. Esse desejo, essa emoção de exclusividade, essa emoção de intimidade, ela por si só já é o ciúmes, tá? A única coisa que a gente tem que compreender é que quando isso ultrapassa alguns limites, quando isso interfere no livre-arbítrio da outra pessoa, quando isso nos torna escravos de outra pessoa, de uma relação, de uma situação, isso começa a nos causar a dor, causa o sofrimento. Então é necessário transformar. Nós temos várias emoções e nós não devemos camuflar essas emoções, eliminar essas emoções, tá? Um ser humano íntegro é aquele que reconhece essas emoções, tanto boas quanto também negativas, que formam a sua totalidade, formam a sua integralidade. Então, quando eu digo eu sou íntegro, eu sou íntegra, isso quer dizer que eu tenho essa polaridade, eu tenho esses defeitos, eu tenho essas coisas a melhorar, mas eu também tenho tudo aquilo que eu acho, que eu acredito que é negativo, eu tenho de bom também. Porque onde existe sombra, existe trevas, existe luz. E é da mesma essência, da mesma qualidade, só basta a gente transformar e mudar para outra polaridade para que a gente consiga fluir e vibrar no positivo, naquelas mesmas características, só que viram outros nomes. Por exemplo, do medo eu tenho o que? A coragem. Do ódio eu tenho o amor.
Então, quer dizer, eu pego o que é negativo, reconheço, abraço, reconheço que faz parte das minhas emoções, mas eu desejo e escolho vibrar na polaridade que é positiva. Então, Sandra, o que eu devo fazer se eu sou uma pessoa ciumenta, uma pessoa muito ciumento e isso está atrapalhando a minha relação? Em primeiro lugar, ter essa consciência de que Deus também é ciumento, você é feito de Deus, Deus está em você, você é parte de Deus, né? Você é um pedaço de Deus, você é Deus manifestado na individualidade e, portanto, você não deve sentir vergonha, você não deve sentir culpa dessas emoções. Mas há um trabalho de se olhar para essa emoção, tomar a decisão de transformar e então ter as atitudes que vão ajudar você tanto a enxergar isso de uma melhor maneira, quanto também de você ir transformando isso no dia a dia. Por exemplo, teve uma época na minha vida que eu era muito ciumenta e aquilo mexia muito comigo, me dava uma dor muito grande, uma desestabilidade muito grande. E como eu sempre gostei de meditar, eu sempre acreditei que existe uma solução, que sempre o negativo ele tem um outro lado também, que é a luz, e que se eu transformar esse negativo em luz, eu vou estar ganhando e as pessoas ao meu redor também vão estar se enchendo de luz. Comecei a meditar e, por incrível que pareça, quanto mais eu pensava, quanto mais eu pesquisava como eliminar os ciúmes, como acabar com os ciúmes, mais aquela emoção tomava força em mim, mais aquela emoção ficava latente na minha vibração e tudo que eu olhava e tudo que eu percebia era relacionado aos ciúmes, mais ciúmes eu sentia, até que um dia eu tomei a decisão. Abracei tudo isso e falei, eu não vou mais me perturbar, eu não vou mais permitir que a minha mente e o meu coração sejam tão feridos por conta dessa atenção que eu estou colocando aos ciúmes. E aí, quando me dava vontade de pesquisar de novo como evitar o ciúme, como eliminar os ciúmes, o que eu fazia? Ia pesquisar sobre o amor, ia pesquisar sobre a coragem. Eu colocava nos meus canais, onde eu assisto os vídeos, eu colocava casais que se davam bem, casais que eram leais, que já viviam há muitos anos juntos, casais que eram empreendedores juntos, que tinham uma relação de intimidade forte. E então, o que eu fiz? Eu soltei aquela emoção, eu parei de dar atenção àquela emoção que estava me fazendo mal, que eram os ciúmes, e comecei a focar na polaridade ao contrário, na polaridade que era a união, a fidelidade, o amor. E o que aconteceu? Passado um tempo, eu comecei a perceber que eu tinha diminuído drasticamente essa questão dos ciúmes em mim. Tá? Eu não vou dizer que eu não sinto ciúmes hoje, tá? Porque é muito relativo, mas hoje eu aprendi o que é o ciúme positivo e o que é o ciúme negativo. O ciúme positivo é aquele que você quer cuidar, aquele que você quer ter a integridade, a intimidade com a pessoa, você quer ser único e quer ser única nessa relação, tá? Mas o ciúme negativo é aquele que quer controlar, é aquele que quer atenção, é aquele que quer prender, é aquele que quer ser escravo ou tornar alguém escravo. Então isso eu fui compreendendo, percebendo, quando a minha energia de ciúmes ela está por esse lado de querer controlar, de querer ser escravo ou de manter alguém escravo, ou quando é essa energia, sabe, de intimidade, de exclusividade, de compartilhar unicamente com alguém. Sendo assim, hoje em dia eu posso dizer para você que o ciúme ele pode até vir, mas ele já vem de uma maneira consciente e automaticamente eu consigo transformar rapidamente essa emoção numa vibração mais positiva e hoje o ciúmes ele não interfere mais no meu relacionamento amoroso, né, conjugal. E automaticamente também não influencia nas outras relações, porque o que eu percebi?
eu era ciumenta no meu relacionamento conjugal, eu fui perceber que eu era também no meu relacionamento de amizade. Se uma amiga chamava uma outra amiga para sair e não me chamava, eu ficava morrendo de ciúmes, eu ficava chateada, magoada, e isso me fazia mal. Então, eu comecei a soltar, e hoje eu me sinto uma pessoa muito livre quanto a essa emoção. E não se esqueça, não abafe essas emoções, por mais conflitantes, por mais pesadas, por mais impactantes que elas estejam sendo em você, seja o ciúmes, seja o medo, seja aquele sentimento depressivo ou ansiedade. Reconheça, poxa, eu estou nessa vibração, é um estado, é temporário, o que eu devo fazer para ir para a outra polaridade, para a outra característica, que é a característica da luz. Lembra sempre, no próprio problema está a solução. Espero que esse vídeo tenha te trazido muita luz, que você consiga transformar essa vibração negativa dos ciúmes, tanto de uma outra pessoa por você, quanto de você para outras pessoas, em pura luz, e que você vá e encha o mundo de luz, com essa luz que você nasceu sendo, que você nasceu para expor e levar pelo mundo afora, onde você estiver, independente da sua profissão, da sua religião, enfim, tá? Se esse vídeo fez sentido, se ele te ajudou, compartilha com todas as pessoas que você gosta, deixa um coraçãozinho aqui bem vermelhinho para mim e comenta o que você achou, comenta se você é uma pessoa ciumenta, comenta comigo. E então nós vamos partir para um próximo nível, ajudar outras pessoas enviando esse vídeo a mais pessoas. Um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.